A porta do castelo se abre de uma vez, e ali, parados no umbral, os novos alunos do primeiro ano têm a primeira visão de Hogwarts. Eles estão prestes a passar por uma das cerimônias mais importantes de suas vidas, mas, naquele momento, eles não fazem a menor ideia do que está por vir. Quem os recebe é a professora McGonagall. Ela é uma bruxa alta com vestes verde esmeralda e um ar bem severo. Ela explica sobre o sistema de casas, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. E deixa bem claro, né? Enquanto estiverem em Hogwarts, a casa de cada um vai ser como uma família. Enquanto eles esperaram, nervosos ali naquele saguão, uma pergunta paira no ar. É o Harry que pergunta pro Rony, mas era o que todo mundo estava pensando. Como é que eles selecionam a gente para cada casa? O medo do desconhecido, sabe? Começa a tomar conta de todo mundo. A resposta do Rony só piora as coisas. Acho que é uma espécie de teste. O Fred disse que dói bastante, mas acho que ele estava brincando. Um teste que dói na frente da escola inteira? O Harry entra em pânico. Ele não sabe fazer magia nenhuma. Imagina só a cena na cabeça dele. Ele tendo que fazer um feitiço super complicado e sendo mandado de volta para casa dos Dursley. E no meio dessa ansiedade toda, algo bizarro acontece. Cerca de 20 fantasmas branco-perolados simplesmente atravessam a parede, flutuando pela sala. Eles estão ali discutindo entre si e mal notam os alunos que ficam completamente apavorados. Um deles, o Frei Gorducho da Lufa-Lufa, até dá um sorrisinho para os novatos. A professora McGonagall volta e finalmente os guia para dentro do salão principal. E a visão é de cair o queixo. Milhares de velas flutuam no ar, iluminando 4 mesas enormes. O teto parece um céu de veludo preto, todo salpicado de estrelas. E centenas de rostos os encaram, como se fossem lanternas pálidas na penumbra. E então, o tal teste é revelado. A professora coloca um simples banquinho de 4 pernas na frente de todo mundo. E em cima dele, um chapéu de bruxo pontudo. Mas, gente, não era um chapéu qualquer. Ele era todo remendado, puído, e parecia que não via água há séculos. A confusão é geral. Que tipo de teste era aquele? E, de repente, o silêncio é quebrado. Um rasgo perto da aba do chapéu se abre como uma boca e ele começa a cantar. É isso mesmo, o chapéu canta. E a canção dele explica tudo. Ele é o chapéu seletor. E o trabalho dele é olhar dentro da mente de cada aluno para decidir em qual casa eles se encaixam melhor. A música vai detalhando as qualidades de cada uma das 4 grandes casas. A Grifinória, lar dos corajosos e ousados. A Lufa-Lufa, para os que são justos, leais e não têm medo do trabalho duro. A Corvinal, para os de mente ágil e grande sabedoria. E a Sonserina, para os mais astutos, que usam de qualquer meio para alcançar seus objetivos. E então a cerimônia começa de verdade. A professora McGonagall começa a chamar os nomes um por um. A cada nome chamado, a cada grito do chapéu, a ansiedade do Harry só aumenta. Aquele medo, sabe? E se ele não fosse escolhido para nenhuma casa? E se o chapéu dissesse que ele não pertencia àquele lugar? E então, o nome que o salão inteiro estava esperando. Potter. Harry. Naquele instante, um silêncio absoluto cai sobre o salão principal. Mas dura pouco. Logo em seguida, o lugar inteiro explode em cochichos, um zumbido que se espalha como fogo em palha seca. Todos os olhares se viram, todo mundo se estica para tentar ver o menino que sobreviveu. O chapéu cai sobre a cabeça dele, cobrindo tudo, e o mundo fica escuro. E então, uma vozinha sussurra bem no seu ouvido. Difícil, muito difícil, diz a voz. Ela fala que ele tem coragem, uma mente boa, talento e uma sede enorme de se provar. A voz continua, sugerindo que a Sonserina seria o lugar perfeito para ele alcançar a grandeza. E aí o pânico bate de vez no Harry. Ele aperta as bordas do banquinho com toda a força e pensa, quase como uma prece, repetidamente. Sonserina não, Sonserina não. A vozinha parece pensar por um segundo. Bom, se você tem certeza, então a melhor que seja Grifinória! A última palavra ecoa por todo o salão principal, e a mesa da Grifinória explode na maior ovação da noite. Que alívio! O Harry caminha, ainda meio trêmulo, até a mesa da Grifinória. Percy Weasley o recebe com um aperto de mão super formal, enquanto os gêmeos, Fred e George, não se aguentam e gritam: "Ganhamos o Potter! Ganhamos o Potter!"
O Harry se senta e dá de cara com um fantasma da casa, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, que todo mundo chama de Nick quase sem cabeça. Ele olha para o outro lado do salão, para a mesa da Sonserina, e vê o fantasma deles, o Barão Sangrento, uma figura bem mais assustadora, com vestes manchadas de sangue prateado. Alvo Dumbledore se levanta e seus olhos brilham por trás daqueles óculos de meia-lua. Ele abre os braços como se quisesse abraçar o salão inteiro e anuncia que tem algumas palavrinhas a dizer. E que palavras! Escutem só. Pateta, chorão, desbocado, beliscão. E com um sorriso, ele se senta. No mesmo instante, num passe de mágica, os pratos de ouro se enchem com o banquete mais incrível que se pode imaginar. Enquanto olha para a mesa dos professores, o olhar de Harry cruza com o de um mestre de cabelos oleosos e nariz de gancho. E no exato momento em que isso acontece, uma dor aguda e quente atravessa a cicatriz na testa dele, como uma pontada de fogo. Percy explica quem ele é, o professor Snape, o mestre de poções. E ele ainda comenta que Snape sabe muito sobre as artes das trevas e que todo mundo sabe que ele quer o cargo do professor Quirrell, o de defesa contra as artes das trevas. Um arrepio percorre o Harry. Depois do banquete, Dumbledore se levanta de novo. É hora dos avisos de início de ano letivo. Coisas normais, tipo, a floresta na propriedade é proibida, nada de usar magia nos corredores entre as aulas e que os testes de quadribol vão começar em breve. Mas aí, o tom muda. O sorriso de Dumbledore some e ele dá um último aviso com uma seriedade que cala o salão. Ele diz que o corredor do terceiro andar do lado direito está terminantemente proibido para quem não quiser ter uma morte muito dolorosa. A mensagem é bem clara, e um calafrio passa por todos os alunos. Completamente exaustos, os alunos do primeiro ano seguem Percy pelas escadarias de mármore do castelo. Eles passam por retratos que cochicham, por portas escondidas atrás de tapeçarias. É um verdadeiro labirinto. E quando estão quase chegando na torre da Grifinória, eles são parados por um poltergeist. Pestes apresentam ao Pirraça, um poltergeist que adora causar o caos e pregar peças nos alunos. Aparentemente, a única pessoa que consegue controlá-lo é o Barão Sangrento. Com uma simples ameaça de chamar o fantasma da Sonserina, o Pirraça some, e eles finalmente podem seguir em paz. Finalmente seguros no dormitório, Harry se joga na cama e adormece. Em uma única noite, ele encontrou um novo lar, fez novos amigos e recebeu um aviso de morte. Foi um dia cheio de magia e perigo, a prova de que a vida dele mudou para sempre. E a grande questão que fica no ar é: que outros segredos Hogwarts ainda esconde?